Olá, muito boa noite. Bem-vindos, bem-vindas a mais um Ansiedade em Pauta. Esse é o terceiro encontro do Ansiedade em Pauta e neste encontro nós vamos falar sobre o transtorno do pânico. O transtorno do pânico foi muito pedido, muito solicitado e nós resolvemos aí falar mais profundamente sobre ele, que é, na minha visão, na minha concepção, um dos piores transtornos de ansiedade. Um dos transtornos que mais geram sofrimentos. O pessoal tá entrando aí, ó. Boa noite para todo mundo. Estamos aí, mais um encontro sobre ansiedade e vamos em frente. Então nós vamos falar hoje sobre transtorno do pânico. Mas antes disso, vou pedir você que está me vendo, me ouvindo, que compartilhe essa live. Vá aqui embaixo no aviãozinho e mande para seus amigos no direct. É um assunto muito relevante e é um assunto muito rico, muito atual e um conteúdo gratuito. Vamos fazer essa corrente do bem. Manda aviãozinho para a turma lá e vamos para cima que o assunto é muito rico. Mas enfim, o transtorno do pânico, o que é o transtorno do pânico? O transtorno do pânico é um transtorno de ansiedade, ou seja, um dos transtornos de ansiedade, aí daqui a pouco eu vou falar quais são os principais transtornos de ansiedade, caracterizado por crises recorrentes de pânico, crises de ataque de pânico. E essas crises duram, em média, de 15 a 30 minutos. Né? E o que é um ataque de pânico? Para quem está me assistindo e já teve, vai saber muito bem o que é isso. Né? Essa coisa terrível. O que é, então, um ataque de pânico? Um ataque de pânico é um surto abrupto de medo intenso ou desconforto acompanhado de uma série de sintomas físicos e psicológicos. Não sei se vocês sabem, de 1,5% a 3% da população mundial sofre desse transtorno. De todas as pessoas que sofrem desse transtorno do pânico a nível mundial, 2/3 são mulheres. Então isso quer dizer que o transtorno do pânico ele é mais presente nas mulheres, tá certo? Então, como eu disse que o transtorno do pânico é um dos transtornos de ansiedade, você pode perguntar assim, mas quais são, doutor, os transtornos de ansiedade que existem dentro da psiquiatria? Então, quem assiste meus conteúdos e assistiu a primeira live já sabe o que eu vou falar sobre a ansiedade quando ela se torna um transtorno, né? Então, existe a ansiedade normal, que é aquela ansiedade que a gente vive, né, do dia a dia, e tem a ansiedade patológica. Quando ela entra no ramo do patológico, ela passa a ser classificada como um transtorno. Mesmo após essa ansiedade ter sido considerada, passar a ser considerada um transtorno, ela ainda tem que ser classificada em qual tipo de transtorno. Qual é o tipo de transtorno? Aí eu vou falar os principais tipos de transtornos de ansiedade. Transtorno de ansiedade generalizada, transtorno do pânico, transtorno de ansiedade social ou fobia social, fobia específica, agorafobia, transtorno do estresse pós-traumático, transtorno de angústia de separação e mutismo seletivo. Esses são os transtornos de ansiedade de acordo com o DSM-5. A ansiedade generalizada, que é o TAG, é aquela ansiedade que a pessoa fica constantemente com ela, preocupado, com mal-estar, com pensamento acelerado, que não consegue dormir. O transtorno do pânico é esse que nós vamos falar para vocês. O transtorno de ansiedade social está relacionado à nossa vida social, né?
Aqui, ó, tem uma pessoa já falando aqui, a Keselane, que ela tem TAG e tem transtorno do pânico, né? E exatamente isso, Keselane, pode coexistir. Às vezes a pessoa tem mais de um transtorno de ansiedade. Então, voltando lá, a ansiedade social está mais relacionada quando a pessoa está exposta a eventos sociais, né? Quando ela é o centro das atenções, quando ela está exposta a eventos sociais, ela está mais sujeita. Fobia específica, que é outro transtorno de ansiedade, está relacionado com fobia específica de alguma coisa, que pode ser elevador, pode ser avião, pode ser barata, né? Pode ser altura, tem uma série de coisas aí envolvidas. O próprio nome já diz específico, que é específico a uma determinada coisa. Antes de eu continuar aqui, pessoal, vamos fazer essa recomendação que eu falei da corrente do bem. Vá aqui no aviãozinho embaixo do seu Instagram e compartilhe aí no direct dos seus amigos que têm ansiedade ou porventura querem saber sobre transtorno do pânico. Essa é a corrente do bem que eu tenho feito aqui todas as quartas-feiras. A agorafobia, que é um outro transtorno de ansiedade, né, que está relacionado aí com medo das multidões. Então a pessoa chega num lugar muito grande, muito aberto, ela tem medo de passar mal, de desmaiar, não ser socorrido, né? Medo às vezes de lugares fechados, muito abertos também, shows, shoppings, metrô, tudo isso fica apavorante, né? A pessoa fica com esse coisa. O estresse pós-traumático é quando a pessoa, que é outro tipo de transtorno de ansiedade, a pessoa fica ali num estado de extrema trauma após ela passar por uma situação muito traumática. Então ela fica tendo revivências daquele trauma. Pode ser depois de um assalto, pode ser depois de um acidente, de uma catástrofe, né? Por exemplo, na guerra, na Covid, primeiramente na Covid, foi muito comum profissionais de saúde, familiares, sofrerem de estresse pós-traumático, de tanto ver as pessoas ali morrendo, né? Perdas, essa incerteza. E agora, por exemplo, a guerra da Rússia, né, com a Ucrânia, com certeza as guerras deixam sequelas não só para as famílias, como também para soldados. O transtorno de angústia e separação e o mutismo seletivo, ele está mais relacionado até com a área infantil. Tá? A separação é aquela coisa que a criança tem uma dificuldade de separar da mãe, às vezes não consegue ficar na escola, alguma coisa desse tipo. E o mutismo seletivo é quando geralmente as crianças têm uma dificuldade para falar, mas é uma dificuldade no local específico, seletivo, né? O próprio nome fala, ela sabe falar, porém ela adquire um mutismo diante de um determinado ambiente, diante de uma determinada situação. Mas da onde, né? Da onde que vem esse transtorno do pânico? Da onde que é a origem disso, né? Da onde que isso vem? Na medicina, né? Com relação à psiquiatria em si, na medicina já é sabido que ela tem um fundamento genético, né? As pessoas que sofrem de transtornos de ansiedade na família, quem tem isso, né? Familiares, já tem mais tendência, e tem também fatores que envolvem a nossa vida, né? Que são as nossas vivências, nossas experiências, o estresse, as perdas, né? Tudo isso somado com esse volume de estresse de trabalho e de situações de vida em geral, podem desencadear o transtorno do pânico. E eu busquei um pouco também dessa origem para a gente falar do pânico lá, por exemplo, na área da psicologia, da psicanálise, para a gente começar a entender também como um todo, né, várias teorias que a gente pode chegar à conclusão desse tipo de transtorno. Segundo a psicanálise, né, e a psicanálise uma abordagem, um método terapêutico, né, de análise da mente humana, principalmente do inconsciente, para identificar traumas, neuroses e experiências do passado. O criador desse método, né, o pai da psicanálise, é Freud. E Freud, que foi um neurologista e um psiquiatra, né, em 1895 ele já descreveu um pouco sobre transtorno do pânico. E lá ele descreveu como neurose de angústia. Essa foi a descrição dele. E depois, né, as pessoas que vieram seguindo, né, Freud, vieram seguindo Freud aí nas suas teorias, e os psicanalistas, né, em geral, eles caracterizaram que o pânico
né, segundo a psicanálise, o pânico corresponderia a uma angústia decorrente da percepção do desamparo. Então veja bem, eles associam você ter pânico com desamparo, ou seja, se sentir sozinho, sentir que você não tem segurança, você não pode contar com alguém. E também da impossibilidade que a pessoa tem de tolerar esse desamparo. Ela tem muita dificuldade de lidar com desamparo, que é uma coisa muito frequente, inclusive nos tempos atuais, né? São pessoas também, a psicanálise afirma, que têm dificuldade frente à ameaça de perdas de vínculos. Então são pessoas que, como tem essa questão do desamparo, elas têm essa perda, essa dificuldade de perda de vínculo. Portanto, se tem alguém me ouvindo que tem algum tipo de dificuldade nesse sentido e que tem transtorno do pânico, comece a se analisar como você se relaciona com as pessoas, né? Como foram os seus vínculos durante a infância, se você teve algum trauma, alguma vivência ruim do passado, né? Como foi para você a relação com a figura paterna, com a figura materna, né? E conclui-se também na psicanálise, né, de acordo com a psicanálise, que essas pessoas também têm uma intolerância ao ser frustrado, têm uma dificuldade de lidar com frustração, né? E tem já um aspecto também de fragilidade na parte pessoal, de identidade, e também são pessoas que têm uma tendência a ser dependentes, né? Estão ligadas muito a ser pessoas dependentes emocionalmente de outras pessoas. Não quer dizer que isso aqui aconteça em 100% das pessoas, que isso é 100% verdade. É uma fonte de pesquisa que eu fiz. Inclusive até existe correntes que condenam a psicanálise, que falam que é uma pseudociência, que não é ciência. Mas eu acho que todas as abordagens merecem a nossa atenção. Independente se é ciência ou não, eu acho que sempre tem algo que a gente pode observar. E o que eu mais fiquei atento à questão dessa questão da psicanálise é da gente olhar a nossa história pregressa, né? Porque o pânico é um pouco disso mesmo, esse medo, né? Esse medo súbito que acontece nas pessoas. É hora sim da gente analisar a nossa personalidade, é hora da gente analisar como a gente se relaciona afetivamente com as pessoas, né? Por outro lado, pelo lado da terapia cognitivo-comportamental, que aí eu já estou falando dentro da psicologia, que é uma linha da psicologia também com a abreviação de TCC, terapia cognitivo-comportamental, essa sim é ciência, tem ciência que comprova a eficácia dela nos transtornos mentais. A TCC considera que os ataques de pânico aparecem a partir de distorções, né, de interpretações distorcidas e catastróficas dos sintomas corporais. O que quer dizer isso? Quando a pessoa está tendo uma crise, que é uma crise súbita, já eu vou falar mais detalhadamente dos sintomas, quando ela está tendo essa crise súbita, a palpitação, a sudorese e aquela questão toda de desconforto que dá no pânico, algumas pessoas distorcem isso, principalmente quando ocorre a primeira vez, e associa isso a, por exemplo, um ataque cardíaco, um infarto. Não é incomum portadores de transtorno do pânico irem parar no pronto-socorro. Então, não é incomum. Muitas das vezes a pessoa vai parar no pronto-socorro porque ela não tem conhecimento que aquilo vem da mente. É da mente, mas vai para o corpo. Então, a primeira coisa que as pessoas pensam é no corpo. Então, se ela tem um sintoma físico, ela fala, opa, estou infartando, né? E automaticamente ela recorre ao hospital. Então, a terapia cognitivo-comportamental acredita nessa distorção cognitiva. E com essa valorização e distorção dos sintomas, aumenta-se a excitação. Intensificam-se mais ainda as sensações corporais, porque você começa a distorcer e você vai alimentando aquele sintoma, alimentando aquele sintoma. Desta forma, o senso de perigo eminente, né, você fica sempre naquele estado de perigo, geram mais interpretações catastróficas
e a ansiedade rapidamente entra no que a gente chama de espiral, né? Quer dizer, ela vai adquirindo proporções catastróficas mesmo, né? E eles acabam concluindo também que é o seguinte, existe uma vulnerabilidade genética, ou seja, uma ordem genética, né, do transtorno do pânico, existe o evento ambiental do estresse e os ataques, eles acontecem. Quando os ataques acontecem, vêm os pensamentos catastróficos, que aí eles estão relacionados a estou tendo um infarto, vou morrer, vou desmaiar, né? E a conduta que a pessoa tem é sair correndo daquele local, é fugir, né? E a partir daí vem sintomas de hipervigilância, que é ficar se vigiando o tempo todo, evitação, quer dizer, a pessoa ela começa a evitar determinados ambientes. Se ela é muito comum no consultório, já tem casos clínicos, que a pessoa teve o primeiro ataque de pânico, por exemplo, num shopping, ou no trabalho, ou em casa, no quarto. Então, toda vez ela cria essa memória e associa a crise àquele local. Isso é comum de acontecer também. E a pessoa passa a evitar aí nesses lugares, né? Então, aí começa a vir também uma ansiedade antecipatória, que é o medo do medo, o medo de ter outra crise, o medo de passar mal, aumenta os sintomas e volta os pensamentos. Então, percebem que vai virando um ciclo vicioso em cima dos pensamentos distorcidos e dos sintomas físicos. E o que acontece no nosso cérebro e no corpo quando estamos em pânico? O que acontece no nosso cérebro e no nosso corpo? Exames de ressonância magnética nas estruturas cerebrais que estão relacionadas às sensações corporais e percepção de ansiedade, essas estruturas nas pessoas estão mais alteradas, algumas estão aumentadas, outras estão diminuídas. Então, existe aí um mecanismo anatômico, biológico envolvido no transtorno do pânico. Isso já foi comprovado por ressonância magnética. Essas alterações nessas estruturas causam na pessoa, quando ela está em pânico, uma sensação de alarme falso. É um falso alarme que hiperativa, né, que deixa a região da amígdala cerebral muito ativa, e sendo que não há um perigo real. Essas pessoas pura e simplesmente têm essas estruturas um pouco alteradas, elas passam por momentos grandes de estresse, mais a genética, e tudo isso desencadeia, né? E ao essas estruturas se movimentarem, vem uma alta descarga de cortisol e adrenalina. E, consequentemente, também um estado de alteração na respiração, né? Que começa a ter uma hiperventilação. Entra-se pouco oxigênio nos pulmões e há um acúmulo, um excesso de gás carbônico. Por isso que um dos sintomas do pânico é sensação de sufocamento, né? Ele pode ter também, né, o transtorno do pânico, como eu disse, alterações de situações extremas de estresse, crises financeiras. A pessoa é muito comum no consultório, a pessoa está passando assim por um momento, morreu um parente, às vezes, em que ela era muito apegada, por isso que eu comecei falando na live, falando do desamparo, né? Então, uma pessoa que vai lidar com luto, né, com perder alguém, trauma de infância. Não é incomum pessoas que separam, após uma separação, a pessoa passa a ter crises de pânico também, experiência traumática na infância, né? Todas essas características, elas estão presentes aí nessa origem, nessa formação, no surgimento do transtorno do pânico. Mais uma vez, vou pedir a vocês que façam a corrente do bem aí, e vai no aviãozinho lá embaixo e dispara no direct lá. Vamos chamar o pessoal para a live, que o conteúdo é incrível, conteúdo gratuito, incrível, que vai ajudar muita gente. E quais são os principais sintomas do transtorno do pânico? Vou falar aqui, se vocês se identificarem com esses sintomas, coloque aqui embaixo, pode colocar eu, somente quem já teve. E às vezes a pessoa não teve,
mas ela já teve em menor grau, né? Porque, por exemplo, numa ansiedade mais leve, os sintomas são mais leves, e no pânico é muito, muito grave. Primeiro sintoma, coração acelerado e dor no peito. Mas esse coração acelerado do pânico não é igual o da ansiedade generalizada, por exemplo, uma ansiedade mais simples. É o coração que ele parece que vai sair pela boca mesmo. É que ele vai para sair pela boca. Bate, 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 que parece que vai sair pela boca. Sudorese intensa. Não é uma sudorese comum de um transtorno de ansiedade ou quando você está sob expectativa de alguma coisa, né? Pessoas, às vezes, com pânico, elas chegam a molhar todo o corpo. Molha todo o corpo de tanto que transpira. Muito comum também, um outro sintoma, tremores musculares. A pessoa ficar tremendo, com tremores musculares. Sensação de sufocamento. Essa sensação de sufocamento, ela vem dessa dificuldade ao respirar, que eu disse, e dessa hiperventilação. Então, a respiração fica muito curta, entra pouco oxigênio. Então, vai dar uma sensação de sufocamento. Tontura, vertigem, sensação de desmaio, confusão mental. Isso aí também vem do transtorno do pânico também. Outros sintomas. Ah lá, uma já colocou lá, porque ela já se identificou, a Carol, né? Tô vendo aqui, Carol Gonçalves, ela já se identificou com os sintomas. Se alguém mais se identificar, pode colocar aqui. Náuseas, enjoos, dor abdominal. Isso pode acontecer num ataque de pânico, numa crise de pânico. Desrealização, outro sintoma. O que é essa desrealização? Sensação de estranheza frente ao ambiente. A pessoa está ali, ela perde a sensação da realidade. O nível de explosão, né, de adrenalina e cortisol é tão grande que ela tem essa sensação até do local que ela está, né? Despersonalização, outro sintoma. É uma sensação ruim sobre si mesmo. Parece que você não é você mesmo, ou então parece... Tem pessoas que falam assim, doutor, parece que eu estou saindo do corpo. Olha lá, Elaine também falando, e a outra também, Cláudia, eu tenho, é horrível. Então, essa sensação de sair do corpo. Portanto, vocês têm, fique até o final que nós vamos falar muito bem do tratamento, nós vamos, vou passar uma técnica também que ajuda, tá? Vou orientar com relação a como ajudar alguém, isso é importante. Como ajudar alguém quando a pessoa estiver tendo uma crise de pânico, né? Convida o pessoal e chama para a live. Medo de perder o controle. É muito comum isso no transtorno do pânico. Medo de morrer. Medo de enlouquecer. Isso é muito comum. Eu vou ficar louco. Tem gente que acha que vai enlouquecer. Formigamento, calafrios. Então, é uma situação muito sofrida. Dá para imaginar isso? Dá para você imaginar todos esses sintomas, ou a grande parte desses, ocorrendo de uma vez só, podendo durar de 15 a 30 segundos. Vocês já perceberam o grau de sofrimento que é isso? Quem sofre disso? Que coisa mais terrível, né? E antes da gente seguir com o diagnóstico, com o tratamento, é importante passar para vocês uma informação que é a diferença entre ansiedade, transtorno do pânico e ataque de pânico. Para vocês saberem diferenciar bem isso, essa diferença entre ansiedade, transtorno de pânico e ataque de pânico. A ansiedade, né, falando só em ansiedade, como já disse no início, ela tem ansiedade normal, que é aquela expectativa mesmo, e a patológica. Ela é mais contínua e ela é mais contínua durante o dia, assim, ela vai durante os dias, fica mais com você durante os dias em menor grau. Ela não chega a ser, ela também é disfuncional, né? Por exemplo, uma TAG, ela é uma ansiedade contínua, ela vai continuamente com você todos os dias, onde você estiver, porém numa intensidade que em alguns casos você ainda consegue fazer alguma coisa com ela, né? Já o transtorno do pânico, essas sensações, né, essa ansiedade, ela é
infinitamente maior e súbita. Muitas das vezes ela vem sem você querer, né? Um ataque de pânico, ele pode vir sem você querer, né? E isso é muito intenso e súbito. Isso é que dá muito medo nas pessoas. Ocorre muito medo, a pessoa passa a ficar com medo de ter outra crise. E passa a ter medo do medo. Começa a evitar lugares, começa a evitar sair, né? E o ataque? O ataque de pânico, ele é só o momento da crise. É só aquele momento que você tem, né? Por que eu estou diferenciando isso? Porque o transtorno do pânico são crises, ataques recorrentes, né? A pessoa fica tendo aquilo recorrentes, durando muitos dias, vários dias, causando uma limitação muito maior. O ataque de pânico, ele pode vir e a pessoa não ter mais. Ou ter mais isolado, né, espaçado. Por exemplo, existem pessoas que têm ansiedade generalizada, TAG, e ela está passando por uma semana muito tumultuada, está com muitos problemas familiares, problemas no trabalho, etc. E acontece dela ter um ataque de pânico isolado. Mas ela teve aquele ataque, volta e ela passa a ter a vida dela convivendo com a TAG dela, digamos assim, né? Tem pessoas, por exemplo, que têm ansiedade social, como eu disse no início, é um dos transtornos de ansiedade, que é a fobia social, que ele só vai ter um ataque, às vezes ele pode ter um ataque de pânico quando ela está diante de uma plateia, quando ela é o centro das atenções, quando ela vai falar em público, aí ela tem uma crise forte de pânico dela ter que sair do lugar. Então o diagnóstico dessa pessoa não é transtorno de pânico, o diagnóstico dela é fobia social e ela teve um ataque de pânico. O outro exemplo que eu dei, transtorno da ansiedade generalizada e ela teve um ataque de pânico isoladamente. Entende? Então, ficou bem claro aí essa distinção entre ansiedade, transtorno de pânico e ataque do pânico. Diagnóstico, pessoal. Como eu faço diagnóstico? Para fazer diagnóstico, é o especialista, médico. Vá ao médico psiquiatra. Faça uma consulta que ele precisa diagnosticar baseado na sua história, nos seus principais sintomas, na sua qualidade de vida, sua história de vida. Ele vai avaliar esse transtorno para dar um diagnóstico. Então, médico psiquiatra. Apesar que os médicos de pronto-socorro hoje, os clínicos gerais que estão lá, e às vezes até médicos da saúde da família, que muitas das vezes são os primeiros que acabam fazendo esse diagnóstico, porque a pessoa está num bairro, ela tem um problema, ela vai no pronto atendimento, na unidade de saúde, vai no pronto-socorro e lá ele acaba sendo diagnosticado inicialmente pelo clínico geral. E hoje, né, essa psicoeducação que a gente faz de divulgar, o clínico geral, o médico da família, já tem um conhecimento, até muitas das vezes, para fazer um diagnóstico. Mas o diagnóstico mais preciso é o psiquiatra que faz, e inclusive o tratamento deve ser acompanhado pelo psiquiatra. Agora, vou falar para vocês o que você pode fazer, que você deve fazer quando você tiver uma crise de pânico. Vou dar algumas dicas aqui para vocês. Uma aguinha aqui, né? Então, diante de uma crise, você vê que veio a crise de pânico. Muitas das pessoas, elas não têm no momento da crise nem condição de andar. Tem pessoas que elas perdem totalmente a força. Mas se você estiver num lugar em que você quiser sair, né, você conseguir sair daquele lugar e ir para um lugar mais ventilado, mais aberto, isso vai te ajudar psicologicamente. Então, começou a crise, você tenta sair daquele local e ir para um lugar mais aberto, né? Se você não consegue sair daquele lugar, arrume um lugar para você sentar, né? Porque essa hiperventilação, essa condição lá de excesso de CO2, esse pavor, vai causar uma vista turva, uma fraqueza muscular, um tremor, que pode ser que você tenha mais facilidade para desestabilizar seu corpo. Então vá para um lugar mais aberto e sente. Sente numa posição, né, nem muito assim e nem deitado demais, porque deitado demais também vai prejudicar. Uma posição mais inclinada, né?
e tente no momento da crise, assim que você tiver a crise, focar na respiração. A ansiedade, de uma forma geral, né? Quem viu minha última live aqui, a última live dessa série que nós estamos fazendo aqui, viu lá no Acalme-se, né? No Acalme-se eu falei muito da respiração, na técnica Acalme-se. Quem aprende a respirar adequadamente e sabe fazer um bom controle respiratório, consegue não só controlar a crise de pânico, mas também preveni-las, principalmente quem faz diariamente técnicas de respiração. Então você vai, inicialmente você pode até fazer uma concha rápida, tem que ser muito rápido, não pode ficar muito tempo, senão prejudica também a respiração. Você pode pegar a sua própria mão, colocar aqui e respirar dentro da mão. Então vá para um lugar aberto, tenta sentar, coloque a sua mão e respire alguns segundos somente para poder começar a controlar essa questão dos gases, do gás carbônico, né, do gás carbônico, dióxido de carbono e do oxigênio. Então, começou a ver aquele pavor, aquele suor, faz ali já tira, né, e começa a controlar a sua respiração, né? A Elaine tá falando aqui que faz. Já te ensinei no consultório, né, Elaine? Então, aí você vai, no próximo passo é você ir para esse controle da respiração. Um controle efetivo é a respiração diafragmática, né, que eu vou fazer rapidamente aqui para vocês verem. E amanhã eu vou gravar um Reels também, vou deixar um Reels lá sobre respiração diafragmática para vocês praticarem, né? Respiração diafragmática ou abdominal. Então, a respiração que você precisa ver o abdômen se elevar, né? Ele elevar e voltar, elevar e voltar, né? Então, a hora que você inspirar, você precisa ver o abdômen levar para o pulmão encher e depois expirar, né? Essa respiração diafragmática que eu passo no transtorno do pânico é 4-4-4. Então, inspira contando 4, segura contando 4 e solta contando 4. Para isso é preciso controlar primeiro aquela respiração muito curta e rápida para depois você fazer isso, senão você não aguenta. Então faz a conchinha primeiro, na hora que começar a estabilizar você já entra na diafragmática, né? Então você vai encher o pulmão, olha aqui, eu tô com a mão no abdômen para eu ver que meu abdômen está se elevando. Encheu, inspirou, segurou, soltou. Na hora de soltar, né? Na hora de soltar essa respiração, você pode até abusar mais dela, abusar mais do que 4. Você pode até chegar no 6. Porque essa saída você está eliminando bastante o CO2, o gás carbônico, que é o maior causador da confusão mental e do sufocamento. E assim que você melhorar, beba bastante água, tá? Beba bastante água, porque a gente precisa eliminar, precisa baixar essa adrenalina que dá no corpo da gente durante uma crise de pânico. Então, bebendo bastante água, a gente vai urinar aquilo ali, e apesar de tudo, a pessoa também, ela transpira tanto que é preciso hidratar mesmo, né? E se a pessoa transpira muito, pode ter uma queda de pressão também, né, na crise de pânico, e essa queda de pressão faz o coração acelerar mais e pode piorar a crise, então entra no mecanismo que vai alimentando a crise. Então, bastante água, beba bastante água, que vai ajudar bastante. Então, tente ir para um lugar bem aberto e arejado, sente numa posição confortável, que o ar possa entrar, faça a conchinha por alguns segundos, 10, 15 segundos, tira a concha, começa a diafragmática, tá? Depois que começar a melhorar os sintomas, você começa a trazer para a sua consciência que esse evento está relacionado com algo psíquico e que você não vai morrer disso. É preciso ter essa consciência durante o ataque de pânico. Você vai conscientizando que isso é um problema que está vindo da minha mente, que é uma ansiedade,
que eu vou, com o passar do tempo, eu vou controlar isso, que vai passar, que isso não vai me matar. Começa a mentalizar. Existe tratamento e não se esqueça de procurar ajuda. Aquelas pessoas que já fazem tratamento, já estão com psiquiatra, sabem que nesse momento também, ou momentos que já antecedem a crise, que ele sabe que vai ter a crise, existe medicação que pode ser usada sublingual, né? Então a medicação sublingual, ela pode ser usada no momento da crise, né? Mas aí somente sob prescrição e orientação médica, tá? E você vai seguindo os passos, tá? Agora, eu vou passar para vocês como ajudar alguém com pânico. Então, uma pessoa da sua família, um amigo, ou de uma hora para outra, você está no trabalho, você está na rua, alguém tem um ataque de pânico. O que você deve fazer para ajudar essa pessoa, né? Manda direct aí para seus amigos para eles verem isso aqui. Tem muita gente que tem esse tipo de transtorno. Manda aí para já ver isso ao vivo, né? Como fazer? Primeira coisa, a empatia. Né? Você chegar para a pessoa e falar, está tudo bem, isso vai passar. É importante a pessoa ouvir isso, que vai passar. Né? Tente controlar a sua respiração. Vamos na respiração. A respiração é o principal no pânico. Não fale com a pessoa, calma. Ou então, o que você está sentindo? Né? Às vezes é automático a gente fala isso, né? O que você está sentindo? Calma, calma. O que a pessoa menos quer ouvir é calma. Ela quer que você socorra ela. Se você falar calma, calma, ela fala, bicho, eu estou muito mal. Né? Estou muito mal. E se você ficar, o que você está sentindo? O que você está sentindo? É pior, você vai exacerbando os sintomas da pessoa. Oriente essa pessoa a tirar o foco dos sintomas. Quanto mais ela focar nos sintomas, quanto mais ela valorizar esses sintomas e deixar com que a mente faça distorções a respeito disso, imaginando que está infartando, que vai morrer, isso vai piorando o ciclo. Então você fala, tire o foco dos sintomas, vamos respirar, vamos para o lado da respiração, a respiração que é o mais importante, né? Isso vai passar, isso não vai te matar, estou aqui para te ajudar, tudo vai dar certo, né? Você vai dando esse colo para a pessoa, né? Uma coisa que alguns profissionais falam é o seguinte, evite levar embora para casa, a pessoa precisa aprender a enfrentar. Se toda vez que ela tiver uma crise, você sai correndo com ela de uma vez, é pior. Então a pessoa precisa ficar ali, ela precisa ser orientada, ela precisa fazer os procedimentos que tem que ser feito e ela vai vendo que aquilo vai passar e que ela dá conta. Porque se ela foge do ambiente toda vez, ela pode ter essa noção que eu falei de toda vez que ela chegar no ambiente, dar um gatilho para ela ter outra crise. Então isso também tem que ser analisado. Fique ao lado dessa pessoa durante toda a crise. A pessoa está com a sensação péssima, iminente até muitas vezes de morte. Então fique ali. E após essa crise passar, oriente essa pessoa a procurar ajuda profissional. É um transtorno de ansiedade sério, uma patologia psiquiátrica e requer tratamento. E agora vamos falar do tratamento. Como que nós tratamos o pânico? Tratamento do pânico, do transtorno do pânico, ele envolve medidas medicamentosas e medidas não medicamentosas, assim como em todas as patologias da psiquiatria, medicamentosas e não medicamentosas. Vamos falar primeiro dos medicamentos. Os medicamentos mais usados no tratamento do transtorno do pânico são os inibidores seletivos da recaptação de serotonina. Existe uma hipótese aí, né, de estudos em que essa recaptação, essa deficiência de serotonina, esse desequilíbrio da serotonina cerebral piora os quadros ansiosos. E, curiosamente, a depressão também. Então, a depressão e a ansiedade, elas estão ali muito próximas
e o tratamento é muito parecido. Quais são esses inibidores seletivos de recaptação de serotonina? Fluoxetina, citalopram, escitalopram, sertralina, paroxetina. Esses são alguns dos recaptadores de serotonina. Devo ter esquecido de algum aqui, mas daqui a pouco eu lembro aqui. E também a gente pode usar os inibidores de recaptação de serotonina e noradrenalina também, que são chamados duais, né? Que os principais aí, a venlafaxina e a desvenlafaxina. Temos também a duloxetina, mas não é muito eficaz, tá? Acho que eu esqueci de falar da sertralina, tá? Então, paroxetina, sertralina, fluoxetina, citalopram, escitalopram, tá? São os mais comuns aí. E também venlafaxina e desvenlafaxina. O que mais nós usamos no tratamento do pânico? O que mais que nós usamos? Benzodiazepínicos, que são medicamentos, né? São medicamentos aí que são usados na forma sublingual de preferência. Nós temos aí, por exemplo, Rivotril sublingual, clonazepam 0,25, né? Que pode ser usado debaixo da língua, tá? Tem outros medicamentos, né? Por exemplo, o alprazolam, lorazepam, bromazepam, são os PANs, né? Esses PANs podem ser usados, mas com muito cuidado. Medicamento tarja preta, ele é muito prejudicial a longo prazo e causa dependência, mas são excelentes nesses momentos de crise intensa, né? O alprazolam também, né? Esses medicamentos muitas das vezes podem andar no bolso, né? Para os meus pacientes eu prescrevo o recaptador, o outro medicamento, oriento quanto àquelas medidas durante a crise e a pessoa anda com ele ali no bolso, né? Que geralmente é o Rivotril, que é o clonazepam sublingual, coloca sublingual, tem o alprazolam também, o frontal, né? Que podem usar. Existe uma outra medicação que ele não é especificamente para transtorno de pânico, mas ele ajuda na ansiedade durante o dia e acaba prevenindo. Você pode usar associado com o recaptador, que é a buspirona. O nome dele de farmacológico, assim, de laboratório, é o Ancitec, tá? A buspirona. Muitas das vezes a gente usa ele no início de uma ansiedade junto, porque os recaptadores de serotonina, fluoxetina, esses que eu falei, sertralina, escitalopram, paroxetina, eles demoram um tempo para fazer efeito. 2 semanas, podendo chegar até 4 semanas, 6 semanas. Até lá, pode-se usar esse sublingual nas crises, pode associar o Ancitec, como eu disse, né? E fica muito eficaz esse tipo de tratamento. Porém, existe caso aqui de exceção que a gente tem que usar medicamentos até em doses maiores, até outros medicamentos. Tem pessoas que têm tantas crises de pânico recorrente que prejudica muito a vida, a qualidade de vida, dá uma insônia terrível, a pessoa fica desgastada, fica fica esgotada depois da crise e com muita insônia e agitação. Em alguns casos a gente usa até doses baixas da quetiapina, por exemplo, à noite, para a pessoa conseguir dormir, relaxar e sair daqueles pensamentos horríveis, mas não, e das crises, né? Mas não é uma regra, tá? São exceções, são casos assim mais graves. Outro tipo de tratamento, terapia cognitivo-comportamental, que eu falei lá no início, né? Bem como outras abordagens terapêuticas, desde que o paciente se beneficie delas. A terapia cognitivo-comportamental, a TCC, ela tem uma comprovação científica em cima dos tratamentos de transtorno do pânico, tá? Que vai fazer com que a pessoa identifique essas distorções, essas crenças que levam a pessoa a ter crises de pânico. O histórico de vida,
como que eu posso elaborar melhor as emoções, como eu posso controlar melhor meus pensamentos diante das crises. Para isso serve a terapia cognitivo-comportamental. A alimentação ajuda muito também, tá? Pessoas que já têm essa tendência à ansiedade, já falei várias vezes, evita alimento com muito açúcar. Se você está passando por momentos de ansiedade grande, evite ficar tomando muito café, vai te prejudicar. Evita alimento enlatado, embutido, defumado, ultraprocessado. É muito importante, né? A alimentação tem um papel importantíssimo. Eu até vou fazer uma live sobre isso aqui no Ansiedade em Pauta. Eu devo chamar um nutrólogo, um nutricionista para falar disso, porque o intestino é um segundo cérebro e a relação entre intestino e cérebro já é bem estabelecida. Portanto, não há como um psiquiatra hoje não falar em tratamento da psiquiatria, não falar em alimentação. O corpo é ligado com a mente, né? Outra forma de tratamento, já foi falado aqui um pouco dela, técnicas respiratórias. Então existe a respiração diafragmática que eu fiz agora para vocês, existe a das narinas alternadas que está ali no meu Reels, né, que é aquela que sobe e desce, e existe uma outra de relaxamento muscular progressivo de Jacobson, mas essa eu faço numa outra oportunidade, eu ensino para vocês, ou faço um Reels também. Nós estamos chegando quase aí ao final da nossa live, infelizmente. Cuidar do sono, pessoal. Cuidar do sono. O sono é muito importante. Nós temos que... O sono é a menina dos olhos da saúde. Falou em saúde, tem o sono. Através do sono que a gente restaura, que a gente consolida a memória, que a gente consegue melhorar as nossas conexões cerebrais, melhorar nossa inteligência, nossa cognição, nossa atenção, a nossa produtividade no dia seguinte. Então procure ter disciplina. Se está tendo crise recorrente de pânico, está muito mal, comece a disciplinar seu sono, que é muito importante. Dormir e acordar sempre no mesmo horário, dormir de 7 a 9 horas por noite, cuidar da alimentação, deixar o quarto bem escuro para produzir melatonina, evitar a tela de celular até 2 horas antes. São medidas de higiene do sono. Tomar alguma coisa quente ao deitar, tomar um banho mais quente próximo de deitar, manter o quarto limpo e organizado, manter o quarto climatizado, porque quarto muito quente prejudica o sono. Então essas são medidas de higiene do sono que vão refletir na sua saúde mental. Portanto, cuide do seu sono. Exercícios físicos regulares. Importante fazer exercício físico, tá? Porém, eu só recomendo que faça exercício físico. Não faça exercício físico no momento que você estiver tendo muitos dias de crise. Prefira técnicas respiratórias e meditação nos momentos de crise. E o exercício deixa para o momento que você estiver melhorando. Por quê? Como eu disse que tem essa distorção, né, na mente, a pessoa, quando ela começa a fazer exercício, tem pessoas que começam a ter lembranças da crise de pânico ao fazer exercício. Então, se você estiver numa fase muito sensibilizado com pânico, evita fazer exercício demais, né? Procure se estabilizar primeiro com a medicação, com a meditação. Em poucos dias você volta a fazer o exercício. Porque o exercício intenso no momento de crise forte pode piorar. E a outra medida aí de tratamento do transtorno do pânico e prevenção, meditação, mindfulness. Meditação pode ser qualquer uma, transcendental, guiada, qualquer tipo. Estou falando da mindfulness, porque a mindfulness tem comprovação científica. Por isso que eu estou falando dela. Mas sinta-se à vontade em fazer qualquer uma delas. Certo, pessoal? Esse é o recado. Eu vou olhar aqui se tem alguma pergunta para a gente interagir. O Jorge até falou aqui, ó, que quando ele tem síndrome do pânico dá vontade de correr. Exatamente, é aquela vontade de sair. É a fuga, né? O mecanismo de fuga mesmo. Vamos ver se tem algumas perguntas aqui para cima.
pra gente responder alguma coisa e terminar. Vamos lá. Doutor, ansiedade causa queda de pressão? Pode causar sim. Pode causar queda de pressão por causa dessa descarga, né? Essa descarga de adrenalina, mas ao mesmo tempo a confusão mental que pode dar pelo CO2 tende a causar esse tipo de situação, tá? Doutor, fiz terapia, mas ainda sinto que de vez em quando, mas quando é um dia estressante, normalmente é à noite que eu deito. Então, aqui, pelo que eu percebi, dependendo do dia, ela ainda está tendo crise, né? Olhar aí se você está usando medicação corretamente, se tem que fazer algum ajuste de medicação, e disciplina com sono e meditação. Vai te ajudar muito. Meditação, muitas das vezes as pessoas desistem. É demorado. Tem que ter paciência. Meditação é complicado. Vai ficar live, salva a live? Vai sim. Gostaria de saber por que não consigo dormir até 7 horas direito. Tipo, todo dia tenho que acordar 4h30. Aí eu volto sem sono. Aí você está com problema de insônia, provavelmente uma insônia terminal, que é uma insônia, existe a inicial, a intermediária e a mais terminal. A inicial é a dificuldade de iniciar o sono. Intermediária, você dorme e acorda tipo 2 horas da manhã. E essa terminal você acorda antes do horário desejado. Rever todas as suas medidas de higiene do sono, ver a alimentação, que eu não falei, por exemplo, café, tá? Ver excesso de café, ver excesso de açúcar, ver tudo isso aí, tá? Ver luz, celular antes de deitar, tudo que você puder eliminar dessas coisas, eliminar. E se mesmo assim tiver ruim, procura fazer exercício físico, tá? Aqui falou que o escitalopram não fez bem, pode acontecer, né? Uma aqui falou que tomava fluoxetina. Vamos ver quem mais aqui. Todos estes colocam super viciados, cuidando melhor, trocar chá de melissa e notando cidreira, e avisar ter verdadeiro veneno para demência. Exatamente. Aqui, pelo que eu percebi, ela está querendo dizer que as pessoas ficam recorrendo muito a remédio sublingual. Toda hora, tô ansioso, põe um remédio badalinho, tarja preta. Isso aí vai causando uma tolerância no seu organismo e também não deixa com que você comece a enfrentar a sua própria vida. Porque se toda vez que tiver a crise de ansiedade, a primeira coisa que você vai fazer é recorrer ao remédio, você está deixando de enfrentar, né, de lidar melhor com a situação. Ela falou que anda aqui com o alprazolam, que é uma emergência, mas como eu disse, usar só para emergência, né? A Amanda Frugoli, Amanda, aqueles efeitos colaterais do Rivotril dá só quando uso contínuo? Se usar eventualmente não dá efeito colateral? Depende, né? Geralmente as doses que a gente usa de Rivotril na crise são doses baixas, 0,25 sublingual, podendo usar mais 0,5, né? E é muito individual isso. Quando se usa doses baixas, porém usar só em crises intensas, não costuma dar efeito colateral não, tá? Ajudar no sono, usar melatonina. A melatonina, a recomendação de dose máxima é 10 miligramas, tá? A gente começa com 3 miligramas, mas a melatonina tem uma questão que se a gente vê que se ela não funcionou ali dentro de 1 mês, 2, ela não vai funcionar não. É muito individual toda essa questão. A importante aqui, a Valéria falou sobre a acupuntura. A acupuntura ajuda sim, tudo que tipo de exercício que vai te trazer relaxamento, que vai te ajudar nesse sentido, vai te ajudar mesmo. A acupuntura pode ajudar, o Pilates pode te ajudar, tá? Doutor, tenho pânico há 10 anos, até hoje não faço tratamento correto, porém ando com Rivotril 2 mg sempre, também faço atividades físicas, pedalo, faço escalada. Jorge, o que eu falo para você é o seguinte, se tem 10 anos que você tem, a sua qualidade de vida está muito ruim,
eu acho que vale a pena você rever seu tratamento, tá? Que já é um curso mais crônico aí, né? E existem os medicamentos recaptadores de serotonina que eles, a longo prazo, eles ajudam muito a prevenir essas crises, né? Depende do grau de sofrimento que você tá. Se você tá tendo crises muito espaçadas e não tá te causando muito sofrimento, você tá conseguindo lidar com elas, né? Fazer as técnicas que tem que fazer, não tem problema não. Como eu faço, acordo às 4h30, tem que rever tudo isso aí e as medidas de sono, como eu disse, e voltar no seu médico para rever isso aí. A mesma coisa para a Dice aqui, ó. Ela tem insônia, só consegue dormir 5 horas por noite, parece. Tem que fazer tudo, né? É isso, pessoal. Tem mais um aqui, ó. Por que é sempre à noite que dá os ataques de pânico? Aí depende da pessoa, tá? No seu caso está sendo à noite, mas tem pessoas que é de dia, que é de manhã, né? Geralmente à noite, se você teve a primeira crise à noite, seu cérebro pode associar à noite com pânico. E geralmente à noite é o momento que a gente relaxa no dia. A gente vai vivendo no piloto automático durante o dia. Quando chega à noite, que baixa a adrenalina, você toma um banho, janta, tal, começa a vir tudo que você fez no dia, os pensamentos, começa a vir a ansiedade à noite, uma ansiedade mais noturna pode favorecer ao pânico, né? Muito bem lembrado, João. O João falou que a pregabalina está sendo muito bom, graças a Deus, é verdade. A pregabalina, ela está indicada, inclusive, mais nos casos de TAG, tá? De ansiedade generalizada. Pregabalina é muito usada também na dor crônica, na fibromialgia, né? Mas oficialmente ela já está cientificamente comprovada na ansiedade, tá? Nos transtornos de ansiedade, mas mais especificamente na TAG, não para pânico, tá? Crise de pânico pode dar falha de memória, sim, pode dar até, se você chegar num grau de despersonalização, que eu expliquei, desrealização, pode dar sim. Aqui tá agradecendo. Tem muito medo de morrer, o que fazer? Fazer todas essas técnicas que eu falei, todas essas técnicas. Ansiedade pode causar compulsão alimentar, pode ser um ciclo vicioso entre uma coisa e outra, né? Se está tendo compulsão alimentar, tem que identificar aí o gatilho que te leva a comer. Qual o gatilho mental que está fazendo você comer? O que está por trás dessa comida? Quais os sentimentos, quais as emoções que você está tendo, tá? Aqui, uma toma latuda. Oi, querido primo, boa noite. Quando estou fazendo esteira, pilates, sinto minha perna tremer, uma cãibra. Ficando nervosa, estou acordando às vezes 6 horas da manhã. Tem que olhar isso. Se você está tendo crise de ansiedade, provavelmente vai precisar do medicamento, viu, prima? Conheço bem seu caso. O Silas está aqui, ó. Na crise de ansiedade, uma boa saída é se concentrar em algo diferente, como, por exemplo, contar as coisas, né? Faz seu cérebro tirar o foco do que está acontecendo. Exatamente. Existe uma técnica, né, Silas, que chama acalme-se, que foi tema da minha live anterior. O acalme-se exatamente pode ver, né? Disse, se não está dormindo com os medicamentos, voltar no seu médico. Retirar o prazolam pode demorar sim, depende do caso, do tempo que você está tomando, se vai causar dependência ou não, que grau que está isso, mas é possível tirar. Mirtazapina causa dependência? Não. Vou responder a última aqui. Estou trabalhando ao lado de aceitar a ansiedade. Isso. Exatamente, André. Isso aí é exatamente o acalme-se, né? Que é a primeira letra do acalme-se. Aceite a ansiedade. Tentei diminuir o prazolam e não consigo. As crises pioram. Podem piorar sim, porque deve estar um grau de dependência, mas tem como corrigir isso aí, tá? Existe tratamento, né? Sobre alimentar, já fui falando aí. Sobre a água, ele falou que já toma a água, pode tomar sim, viu? A média de 2 litros por dia é muito bom. Pode dar queimura nas pernas, viu? Ansiedade, pode estar calafrios, um monte de coisa. Esse é o recado. Espero vocês na quarta que vem. Vamos fazer essa corrente do bem, de toda quarta estarmos juntos aqui no Ansiedade em Pauta. Em breve vamos definir o tema da próxima live.
Um forte abraço.